No Entre Linhas e Números de hoje, vamos transformar números em conexões. O papel do sucesso do cliente nos resultados empresariais. E, gente, eu estou muito bem acompanhada hoje. Hoje eu estou aqui com Tomás Duarte, founder da Track, mentor do G4 Educação, e ele também é fã. Na verdade, ele não é fã. A minha sócia é fã dele. Ela deve estar parindo uma criança agora, olhando esse podcast. Que eu até tava brincando com ele, eu sou mais, olha, ela falou assim, eu sou casada, mas eu tô apaixonada por ele, que conhecimento esse menino tem, gente, mas é no bom sentido. Então, com vocês, Tomás Duarte. Obrigado, mano, uma honra estar aqui com você, venho acompanhando o podcast sempre, muitos nomes, personalidades, então estou me sentindo muito honrado, e para a Jéssica um grande abraço, espero a gente se ver em breve. Em breve, ela só não pôde vir por questões, né, operacionais lá da empresa. Como a experiência e o sucesso do cliente podem ser percebidos entre os números? Legal. Traduzir, né, um sentimento de um ser humano em uma métrica não é uma coisa tão simples, né? É uma verdadeira ciência, né? A gente acaba se perguntando como é que a gente transparece o sentimento de um ser humano no indicador de performance, no indicador-chave de performance, um KPI, né? Então, isso é um tema que é falado desde os anos 90, aproximadamente, quando as empresas começaram a evoluir as suas formas de gestão e comunicação. Começaram a nascer os primeiros, de uma maneira muito bem estruturada, os CRMs, né, ali no início. E a gente começou a entender, na verdade, né, os grandes acadêmicos, né, eles começaram a entender sobre essa pauta de como transparecer um sentimento de uma pessoa em um indicador de performance para uma companhia que seja bastante acionável, gerenciável, né? Então, se falava muito sobre satisfação do cliente, lealdade do cliente, fidelidade do cliente, são maneiras, né, de transparecer um sentimento através de um relacionamento com a empresa, né? Ou seja, quais são as percepções e sentimentos que um ser humano pode ter se relacionando com uma marca, né? Essas eram as hipóteses, né? E a partir disso, chegou-se à conclusão que a lealdade, ou seja, dentro de um relacionamento, inclusive consumidor e marca, ela era o ponto mais alto para garantir o sucesso dessa relação. Era o ponto de mais alta profundidade, vamos dizer assim, para que você pudesse ter sucesso dentro da companhia, ter clientes leais, né? E isso se passa, ou seja, o que a gente poderia fazer, né, em termos de métricas, números, gestão, que poderiam transparecer a lealdade, né? Então, foi quando o autor lá da Universidade de Harvard, que é o Frederick Heithout, né, o Fred Heithout, ele construiu algumas hipóteses, né? Em 1996, ele lançou um livro que falava sobre lealdade do cliente, né? E com o tempo, isso foi amadurecendo e ele chegou à conclusão que a forma de transparecer a lealdade de um cliente com a marca nesse relacionamento era perguntando se o cliente recomenda a empresa aos seus amigos e familiares, né? Ali nasceu um insight, né, que mudaria o mundo. E claro, existem várias outras hipóteses e metodologias, mas ali nasceu o insight de que o grau de recomendação de uma empresa está vinculado à perpetuidade dela e ao número de crescimento, inclusive. Ou seja, se você quiser saber um número que gera uma perspectiva de crescimento no seu negócio, uma perspectiva saudável, você precisa saber quantos clientes estão te recomendando, né? Essa era o pulo do gato, né? E então foi ali a primeira vez, assim, de uma maneira muito mais aprofundada e estruturada, que começamos a casar números com sentimentos, né? E em 2003, aí ele fez um artigo chamado Um Número que Você Precisa Saber para Você Crescer. Foi publicado na Harvard Business Review, né, na HBR, que é a revista da Universidade de Harvard. E lá ele falou assim, olha, a Amazon, Apple estão testando uma hipótese que eu estou fazendo, que é exatamente medir o grau de recomendação de uma empresa para garantir que haja lealdade, né?
E ali nasceu assim a forma mais moderna e metodológica, né, enfim, para gestão de números e experiência do cliente, né? Sentimento, percepção do cliente. Então, hoje, né, as empresas fazem esse monitoramento dos indicadores de performance da experiência do cliente através de métricas que capturam sentimentos e transparecem, né, esse sentimento através dos números como uma forma de guiar a sua rota, né, de ajustar a sua rota, de corrigir problemas, garantindo que no final do dia os clientes estejam muito felizes mesmo. A gente está falando de buscar a felicidade, de buscar satisfação, buscar a lealdade, né? Então, hoje, né, os indicadores de performance, né, que transparecem números, que estão na pauta dos maiores bancos do Brasil, do mundo, das maiores seguradoras, das maiores empresas de saúde, né, estão vinculadas exatamente a esses indicadores de performance, sentimento e percepção do consumidor, que ajudam a guiar a companhia, né, numa cultura centrada no cliente. Então, hoje, esses números, esses dashboards são refinados, eles são monitorados em tempo real e eles visam garantir o sucesso do cliente. É uma intangibilidade sendo tornada em algo tangível, né? Literalmente, eu pego um sentimento e transformo em um dado quântico. Isso tem muito a ver com a economia comportamental. Eu fiz um curso em Harvard, na HBS, né, Harvard Business School, que foi muito legal, mudou a minha vida, que é a economia comportamental. Então, dentro de cada cabeça, né, dentro de cada ser humano, de cada consumidor, nós temos uma série de aspectos que guiam nossas decisões. Aspectos psicológicos, econômicos, percepções, sentimentos e por aí vai. E é sempre um gradiente, assim, nunca é algo, a gente não está aqui sentado hoje por um fator único, existe uma construção, né, de fatores. Eu comprei esse relógio, esse copo está aqui, você comprou esse copo aqui. Tudo isso foi um gradiente de fatores, né, para tomada de decisão. E quando a gente fala disso, a gente está dizendo que nós, como gestores, temos que ser arquitetos de decisões, porque os clientes têm uma arquitetura de escolhas. Sim. Então, saber exatamente quais são os fatores mais preponderantes para que você guie o comportamento de um ser humano, pode ser até da sua equipe ou de um cliente, hackeando, né, essa estrutura, inclusive com nudges, né, que eles chamam de empurrões, gatilhos, né, é o que trata a economia comportamental. Eu queria te fazer uma provocação, Tomás. A gente já viu principalmente trazendo como exemplo a Apple, né? Toda a história que ela construiu, até a jornada do cliente, o que eles fazem. E você acha que essa construção de lealdade acaba, em algumas empresas, se tornando o maior ativo dela? Em que o cliente se tornou tão leal que ele quase participa ali de tudo da empresa, né? Trazendo a Apple como exemplo. Toda a experiência dela, tudo que ela gera de jornada de cliente, o cliente participa, lança um celular, fila na porta de todas as lojas do mundo. Você acha que se torna um ativo esse investimento em lealdade do cliente, de ver o cliente e ter um olhar mais próximo? Sim, quando o cliente percebe que tudo está girando ao seu redor, em qualquer ponto de uma jornada do cliente, seja no momento de uma venda, até no momento, por exemplo, de um suporte técnico, tudo está girando ao meu redor, né? Qual que é a consequência? Bons sentimentos, boas percepções. Essa empresa atua proativamente para o meu sucesso como cliente, né? E qual que é a consequência disso tudo, né? No final do dia, o cliente se torna um defensor da empresa, né? Então, mais do que ser leal, ele se torna um advogado da marca, né? Então, é o verdadeiro tema, né, de Customer Advocacy, né, que a Apple fala bastante, de ser advogado da marca. Então, você constrói uma marca que coloca o cliente no centro e o cliente percebe que tudo está girando ao seu redor, e que, de fato, ele vai garantir que hajam boas percepções e, dessa forma, o cliente estará extremamente leal e, mais do que isso, será um defensor. E quando você tem uma cultura de lucros bons, como são chamados, o cliente, ele coparticipa também, ele participa da construção. Não é porque eu tive um problema com o iPhone 15, por exemplo,
E eu tenho uma história de todos os iPhones com a Apple que eu vou falar mal da Apple. Eu tenho lealdade, eu tenho um relacionamento de longo prazo. Eu sou um cliente advogado, né? Então, é claro, ela tem que cumprir com a sua promessa, né? Numa jornada, a gente comunica, entrega e reforça os nossos valores, reforça a nossa proposta de valor, reforça a marca, né? Como um todo, a promessa da marca, né? Então, quando você consegue entregar essas boas percepções em todos os pontos da jornada, e a Apple de fato faz isso, ela se torna uma empresa extremamente valiosa. E essa tangibilização do valor está vinculada à perspectiva de lealdade. Se você pega, por exemplo, o relatório do Mercado Livre na Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia de Nova York, eles colocam lá no relatório de acionistas o NPS, a evolução do NPS. Por que o Mercado Livre, na relação com os investidores, o Mercado Livre se tornou a maior empresa de valor de mercado da América Latina? E por que o Mercado Livre publica isso no relatório de acionistas lá em Nova York? Exatamente para gerar perspectivas de crescimento sustentável, dizendo, olha, os meus clientes têm boas percepções e sentimentos. Eles são leais. Uhum. Isso é um ativo, né? Então, você vende ao cliente, o acionista vai comprar mais. Isso faz parte até da perspectiva futura dos números da empresa, né? Que a empresa consegue ter um princípio de continuidade, manter todos os resultados que ela está gerando e até melhorar, porque eu tenho clientes que confiam na marca, né? Que confiam nessa entrega. E falando sobre isso, inclusive, essa relação direta entre as métricas financeiras gera muito impacto de ter um cliente satisfeito e não ter um cliente satisfeito. Traz um exemplo para gente, Tomás, de até consultorias que você já tenha feito. Fique à vontade de citar ou não o nome da empresa. E onde você conseguiu transformar uma métrica de cliente insatisfeito em algo que ele se tornasse promotor e transformasse aquele negócio da água para o vinho, até se for o caso de não deixar ele vir à falência ou fechar. Legal. A gente tem 4 teses que vinculam o retorno de investimento à experiência do cliente. São as 4 teses de ROI de CX, né? A primeira é a máquina de crescimento. Investir na experiência do cliente garante expansão de receita. Crescimento, né? Então, os clientes compram mais, recompra, eles compram mais de outros produtos, cross-sell, né? Fazem upsell, compram mais do mesmo produto e recomendam, expandem para outros clientes, né? Então, essa é a máquina de crescimento. É a primeira tese de quando a gente vai olhar para investimento em CX, que a gente busca trazer o resultado. A segunda, a gente está vinculando a custos de atrito. Então, quando a gente fala de custos de atrito, quanto custa um Reclame Aqui? Quanto custa uma ANS, por exemplo, né? Uma NIP, que é uma reclamação na ANS? Quanto custa uma reclamação nas redes sociais, no Instagram, né? Um arroba marcado, né? Isso, é a reputação, né? Então, tudo e assim, isso sem falar de judicialização, sem falar de processos administrativos, PROCONs estaduais, sem falar do consumidor.gov, enfim. E Das N plataformas de reclamações que existem já. Exatamente, as possibilidades do cliente resolver algum problema, né? Isso tudo é custo de atrito. Ou seja, você está falhando em algum momento que está gerando atrito lá na ponta. Então, até mesmo um saque, né? Quando você tem um excesso de ligações no saque, por exemplo, para uma empresa que deveria ser autosserviço, sua taxa de contato é muito alta, você está prejudicando sua receita, né? Então, esse é o segundo modelo. O terceiro modelo é apagar incêndio. Ou seja, você de fato teve um dano, uma crise, você precisa gerenciar. Então, você vai investir na experiência do cliente, melhorar a experiência do cliente para garantir que não haja esse problema novamente, né? Tem várias histórias também sobre gestão de crises e como ajustar a rota da experiência do cliente, na verdade, traz uma possibilidade de não ter mais crises. E o item quarto, né, é o valor vitalício, ou seja, a correlação de você pensar na experiência do cliente a longo prazo. Aí existem 2 escolas clássicas, né, que é a escola da Disney, que eu cito, que a experiência do cliente nem sempre tem um retorno tangível e imediato. Muitas vezes a gente faz um investimento, né? Então, no caso de construção de marca mesmo,
para garantir que o cliente perceba isso ao longo da vida dele. Então, quando você vai num parque da Disney, tem um ingresso lá de $120. Aí uma criança rala o joelho e chega um cast member da Disney, né, um colaborador da Disney, e ele chega, toma um Mickey aqui, para de chorar, aqui, olha, é seu amigo e tal. Ou seja, é uma estratégia de encantamento. Nesse ponto, naquele centro de custo, a margem de lucro da Disney foi embora. Mas a experiência do cliente nem sempre tem um retorno tangível e imediato. Eu faço uma construção de bons sentimentos, boa lealdade, entregar uma boa percepção para que, numa visão de longo prazo, a gente tenha retorno financeiro. É o caso da Disney. E tem a escola da Amazon, que é uma escola mais para CFOs, né, diretores financeiros, que fala, olha, eu invisto na experiência do cliente aqui para reduzir ali. Né? Então, eu vou trazer um exemplo. Você pediu histórias, vou trazer algumas histórias. Tem um grande banco no Brasil, ele recebia 10 mil ligações por mês só de clientes que queriam a liberação do limite do cartão de crédito após o pagamento de forma imediata. Os bancos digitais criaram esse modelo. Antes, você pagava a fatura do seu cartão, demorava às vezes 2 dias para liberar o limite, para confirmar o pagamento. Né? A digitalização, em geral, ela permitiu que você tivesse esse fluxo mais acelerado. E os bancos digitais, como protagonistas, ancoraram esse movimento. Então, esse banco recebia 10 mil ligações por mês só de clientes que queriam a liberação do limite. Quanto custo isso envolvido? Milhões, 10 mil ligações, milhões de reais por ano, né? Por mês, estou falando de ligações por mês. Então, o que eles criaram? Eles criaram uma alavanca de satisfação focada na redução de custos de atrito, que é uma segunda tese de ROI que eu citei. Ela fala da seguinte forma, olha, eu crio um projeto com início, meio e fim para garantir que eu reduza aquele atrito e melhore a experiência do cliente. Né? Então, isso fez com que ele reduzisse drasticamente a sua despesa, evoluindo a experiência do cliente, liberando agora o limite do cartão no D0, não D2, né? E a partir disso, houve uma grande economia. Né? Então, é um dos projetos que tangibilizam, né, uma das escolas, um dos modelos de ROI. Né? Então, assim, existem várias possibilidades. Né? Quando a gente fala de, por exemplo, lealdade 360, lealdade ela é completa. Se o seu cliente ele está com você por um produto, mas você tem 5 produtos e ele não tem os outros produtos, significa que não existe uma lealdade total. Isso está vinculado à expansão de receita. Então, você tem uma obrigação de ser um cliente com lealdade 360. Então, ele está num banco, mas ele não tem seguro do banco. Ele não tem investimento no banco. Está errado. Né? A Apple, a gente estava citando aqui, você é um Apple maníaco. Né? É o nome que eles falam. Você tem o iMac, você tem o MacBook, você tem o Apple Watch, você tem o iPhone e tudo. Isso é a verdadeira lealdade. Como podemos conectar todas essas histórias, né, principalmente de clientes, que no caso da Disney, quantas experiências são contadas, né? Meu filho caiu na Disney e ganhou um Mickey. Eu fui na Apple com um telefone ruim, saí de lá com um telefone novo, mas meu telefone era usado, já tinha 3 anos de uso. Já aconteceu inúmeras experiências com pessoas próximas a nós, em grandes companhias, né, referências como a gente citou. Como essas histórias impactam o resultado? Legal. Muito se confunde a experiência do cliente com encantamento. Né? A gente recebe os alunos lá, por exemplo, lá no G4, muitas vezes eles acham que vão ter aula de encantamento de cliente, mas na verdade é muito mais do que isso. Né? Dentro do guarda-chuva da experiência do cliente, é um modelo de gestão. Foi feita uma pesquisa agora da Câmara Americana de Comércio, ANCHAM, com 1 trilhão de PIB no Brasil, 1 tri. E o foco no cliente é o principal estilo de liderança hoje da maior parte de todas as lideranças no Brasil que representam 1 trilhão de PIB. Então não sou eu, Tomás, que estou falando. É uma pesquisa, né, que demonstra para onde os esforços estão sendo migrados. Né? E o foco no cliente ele é o campeão. Né? Então, isso é bem importante porque a gente está olhando para uma cultura que traz o resultado, mas com
focando de fato no cliente. Eu sempre trago um caso de lucros ruins, porque a gente entende o outro lado da moeda. Você lembra a América Online, que era de internet de escada Sim, nos lembro. anos 90? Nossa, lembro. Essa empresa, ela cresceu de 1993 para 1995, em 2 anos. Ela saiu de 300 mil clientes para 3 milhões e meio de clientes em 2 anos. E ela focou extremamente no processo de aquisição, marketing, vendas, agressivamente. Ela conseguiu, cresceu 10 vezes, né? Os diretores comerciais e de marketing ganharam todos os prêmios, né? Mas ela não entregava uma boa experiência. Então, quando você ia usar o produto, ele nunca funcionava. E quando você precisava de ajuda no suporte, o suporte nunca atendia. Ou seja, o que adianta vender e não reter o cliente? Então, essa empresa ela chegou a valer 16 bilhões de dólares em mercado e depois ela foi vendida por 1 bi, assim, a preço de banana, por uma base antiga de clientes, um legado. Então, por quê? Até nos Estados Unidos ela ganhou um apelido chamado American on Hold, aguardando a linha, porque ninguém conseguia resolver os problemas, né? Então, a sua promessa ela tem que ser consistente para garantir o resultado, né? E o resultado é uma visão de longo prazo. O cliente não pode ser coagido, maltratado, ignorado. Ele tem que ter uma boa relação de longo prazo. É um relacionamento mesmo. Se você está em casa, né, com seu marido, sua esposa, e todos os dias ele deixa uma toalha molhada na cama, né? Ou seja, há uma prejudicialidade ali de um ato que prejudica o relacionamento, mas de uma maneira menos intensa. Agora, de repente, sei lá, acontece uma traição, uma coisa mais pesada, o relacionamento vai ser prejudicado, né? Da mesma forma, as empresas. Claro, nenhuma empresa é perfeita. A Disney não é perfeita, o Nubank não é perfeito, enfim, a Amazon não é perfeita. Você pode pegar grandes referências, né? Erram todos os dias. Mas a questão é que você tem que corrigir o erro de uma maneira muito positiva, né? Sim. Então, esse fluxo contínuo, né, de sempre olhar para todos os pontos da jornada e garantir boas percepções, inclusive através das métricas, é o que tem feito essas grandes marcas terem muito resultado econômico. Para gerar um pouquinho de polêmica aqui, que eu gosto de polêmica. Você já ouviu as pessoas falam, vende, depois a gente vê o que a gente faz. A gente nem faz esse serviço, a gente nem tem esse produto, mas vende aí, depois a gente vê o que faz. Qual o impacto disso no relacionamento com o cliente, no sucesso do cliente? Então, essa é uma cultura extremamente prejudicial, né? Olha só, 70% dos clientes no Brasil, das empresas no Brasil, na verdade, né, que se relacionam com clientes, não entregam o prometido. E assim, olhar para a gestão da experiência do cliente é saber que não é só o processo de aquisição, de venda. É saber que um relacionamento com uma empresa exige uma visão de longo prazo e que você vai viver uma jornada até o momento do cancelamento, por exemplo. Olha só a diferença dessa cultura que você mencionou agora para a cultura, por exemplo, da Netflix. A Netflix, se você está pagando a Netflix durante 6 meses e não usou, ela cancela para você sem você pedir. Ou seja, ela tem uma cultura, ela está perdendo o cliente, né? Ela está deixando de ganhar dinheiro. Mas ela entendeu que você não está usando, ou seja, e que isso é algo injusto, mas que numa visão de longo prazo, eu estou criando um elo de confiança com você, né? Ele certamente voltaria a fazer negócio com uma empresa que está olhando para o cliente de uma maneira transparente e confiável, né? Então, olhar para o cliente, né, dizendo vende e depois a gente resolve. A gente está com uma cabeça pequena mesmo. A gente está com uma visão de curto prazo. A gente assina tanta coisa hoje, né? Tanto streaming que a gente assina, às vezes a gente até esquece. E é uma percepção da Netflix incrível, porque são 6 meses. Às vezes a gente fica 6 meses, eu fico muito mais do que isso, sem acessar um streaming, eu tô pagando o streaming. E realmente faz total sentido. E é aquela percepção do cliente, né? E esse papel da experiência do cliente é um diferencial. Isso a gente já sabe há muito tempo. Acho que já se tornou algo do mercado que todo mundo sabe que tem que fazer e muita gente não faz. Literalmente. Eu sei que tem que fazer. Mas eu não faço. Então,
Por que que isso torna as empresas cada vez mais competitivas? E principalmente agora falando de mercados mais saturados, mercados que têm uma concorrência já muito grande, e como que eles podem usar isso ao seu favor para se destacar, né? Tô aqui. Sim. Ó, a evolução do termo CXM, né, que em inglês é Gestão da Experiência do Cliente, veio dos Estados Unidos, lá nos anos 2000, 2010, né? E muito em virtude exatamente do alto grau de competitividade. Então, hoje é muito fácil você trocar uma empresa. Você troca uma companhia aérea com 2 cliques, você vai numa loja, num shopping, você troca 2 passos. É muito simples. O grau de competitividade é muito alto. Então, assim, primeiro, tem um dado bem interessante dizendo 89% dos clientes que começaram a experimentar outra empresa é porque tiveram uma percepção ruim com a primeira empresa que ele testou logo do início. Então, por quê? A disponibilidade de competição é muito grande, né? Então, quando a gente olha para diferenciais competitivos, né, cada vez mais essa vivência que a gente tem com a empresa está cada vez mais refinada, né? Então, por exemplo, eu vou no supermercado, né, lá na minha casa, aqui no interior de São Paulo. Tem 3 supermercados próximos. Os 3 têm um perfil praticamente similar, assim, vamos supor, um modelo mais premium. Só que tem um que tem um rapaz que me ajuda a levar as compras até o carro. O outro não tem. Os produtos são mais ou menos do mesmo preço, tal. É um ponto da jornada de dor, né? E eu assim, eu consigo até carregar, mas a maioria, às vezes vai uma senhora, enfim, um senhor, né? Precisa dessa ajuda, né? Então, assim, o que ele fez? É um refinamento, né, de uma microjornada que é muito simples, que é a distância entre o caixa e o carro, que gera lealdade. Gera lealdade. Muitos clientes vão para lá só por causa disso. Eu vou no supermercado aqui perto só porque o menino me ajuda a botar na sacola. Que Exatamente. tem um menino que bota na sacola. Isso já facilita a minha vida. Reduziu o esforço do cliente, né? Então, essa é a lógica, né? Ou seja, da gente ter esse refinamento como diferencial competitivo, porque o supermercado é 200 metros um do outro. Eu posso virar à direita, eu posso virar à esquerda, eu estou indo no supermercado. Mas o grau de refinamento dessas jornadas, o banheiro, o caixa, a forma de pagamento, a limpeza, claro, o mix de produtos, a qualidade dos produtos, a iluminação, o cheiro, né? Enfim, as experiências olfativas e também o paladar, que às vezes tem ali no supermercado, tudo isso influencia, né, na experiência. Então, todo o gestor, né, o dono lá, que está atento a esses detalhes, ele tem um melhor retorno financeiro por ter um diferencial competitivo. Falando de companhia aérea, você citou uma que facilmente a gente migra de uma para outra, né? Ah, aqui não atendeu, já me estressei com essa, cancelou um voo, a gente vai para outra. Mas a Latam criou algo diferenciado no mercado, né? Não só o posicionamento de marca, né? É que ela está cada vez mais construindo uma reputação, mas também até a experiência do cliente de não entrar no ônibus e entrar num Audi e ser levado até a aeronave. Black Signature. Exatamente. Essa experiência da Latam, ela literalmente se diferencia demais das outras companhias. Um outro ponto que a Latam percebeu é que você ser diamante é você ser diamante. Então você tem que respeitar o cliente que é black, né, que é um cliente acima dentro da sua categoria. Eu não posso misturar com os outros clientes, que é o que as outras companhias fazem. Essa estratégia da Latam, que cada vez mais ela inclusive está usando influencers e tal, para consolidar esse posicionamento de como que ela está operando, vendo o cliente, o que você acha dela, Tomás? Eu não posso falar muito de companhia aérea, não, porque todos são meus clientes e amigos. Ó, eu não sabia, Ó, acabei indo para a pergunta. não, tranquilo. Méritos total, fazendo já um reconhecimento para o Paulo Miranda, que é o vice-presidente de clientes da Latam, grande amigo e parceiro. A Latam criou, né, um programa de concierge, né, e existe isso na Azul também, tá? Na Gol também, talvez a gente não fique sabendo.
A Azul agora fez uma parceria com a BID para fazer a mesma experiência do Audi da Latam. Enfim, acho que alguns aeroportos específicos. Mas esse modelo, né, ou seja, são jornadas focadas em clientes leais, né? É um programa de fidelidade. O cliente ele é muito frequente dentro da companhia. Normalmente é uma persona, né, que já é definida. Nesse caso são executivos, né, empresários, lideranças, que estão muito frequentes e viajando ali com a companhia e eles precisam de ter uma jornada diferenciada. Não é nenhuma questão de somente reconhecer o cliente como um patamar elevado, mas é de fato a rotina dele exige, nesse caso, né, uma logística diferente, que é o que a Latam fez e a Azul também tem lá o BID agora também, né? E assim, a gente sabe, no caso de companhias aéreas, o desafio que é, né? Esses modelos, enfim, a gente tem lá nos Estados Unidos a Delta, acho que com a Porsche, enfim, eles fazem essas parcerias e colaborações, né? Mas esses modelos, eles são extremamente focados, né, em garantir esse refinamento da experiência do cliente. Nesse caso, reconhecendo os clientes que têm alta fidelidade, né? E esse trabalho com o concierge, né, ele facilita muito a vida do cliente, reduzindo o atrito, porque a companhia aérea é muito desafiador, né? Você tem aeroportos diferentes, culturas diferentes, tributações diferentes, você tem problemas do tempo, né? Enfim, problemas com clientes, infraestrutura dos aeroportos precária, é muito problema. Eu brinco lá com os meus amigos de companhia aérea, que eles são muito doidos, assim, de trabalhar com isso, porque é problema o dia inteiro, né? Mas, enfim, isso tem sido cada vez melhor. Eu acho que essas formas, né, de criar essas experiências mais... Todas as empresas, essa é uma tendência. Todas as empresas estão criando departamentos de concierge, caso não existam ainda. Porque, de fato, os clientes premium, eles exigem um tratamento concierge. Eu tive em Abu Dhabi visitando a Cleveland Clinic, que é eleito o melhor hospital do mundo. Tem algumas unidades no mundo, a principal é de Ohio, nos Estados Unidos. Mas a Cleveland Clinic em Abu Dhabi é um hospital bilionário. E eles têm, por exemplo, um nível de concierge para 80 nacionalidades diferentes, com gestos, palavras, tudo isso são manuais para 80 nacionalidades diferentes. Então, a experiência começa na hora que o cliente está em casa ou então em outro hospital e vai para lá. Então, eles acompanham o voo, acompanham toda a logística no aeroporto. Isso é um hospital. Já sai de uma experiência para encantamento. Esse é o nível de encantamento já, né? É uma experiência ultra, mega, premium, VIP. E a gente está falando num hospital, por exemplo, que é conectado com o Rosewood, Four Seasons, com o shopping VIP também, premium. E assim, aí eles têm esse nível de concierge. Eu estou dizendo esse caso porque a tendência é que todas as empresas tenham um nível de concierge. Vou trazer um exemplo. A gente tem a cliente Sul América, seguradora. Ela tem lá a Juliana Bagagli, que é nossa cliente. Ela é a líder diretora de concierge da Sul América. Ou seja, até mesmo numa seguradora você tem cada vez mais esse nível de serviço especializado. Quais são os principais indicadores em uma empresa para monitorar e medir o impacto da experiência do cliente nos resultados financeiros? Legal. Tudo tem que ser casado com resultados econômicos. Se a sua tese de investimento na experiência do cliente não traz dinheiro, ela está errada. Tem que cair Pix no final do dia. De uma maneira simples. Tudo tem que ter resultado econômico. Então, assim, não adianta a gente querer encantar o cliente se ele não vai deixar mais dinheiro na mesa, né? Não adianta ter o concierge lá se a conta não fecha, né? Então, tem que ter resultado econômico em primeiro lugar, né? Aí, assim, hoje os indicadores clássicos, a gente faz todo ano, né? A gente faz o CX Trends lá na Trek, que é uma pesquisa anual, que a gente publica relatórios de benchmarking, etc. E todo ano a gente vê quais são os indicadores mais frequentes, né? Falando de ICX, né, os indicadores estão muito vinculados à voz do cliente, né? Voice of Customer, como é o termo chamado. Então, são os indicadores de sentimento e percepção do consumidor, né? Aí, em primeiro lugar, Net Promoter Score, né, o NPS, é o primeiro usado por 80% das empresas no Brasil.
Aí depois você tem o CSAT, que é o Índice Geral de Satisfação do Consumidor, que às vezes é muito usado para atendimento. Você tem também o Índice de Esforço do Cliente, que é uma metodologia mais recente, para medir o esforço que o cliente está tendo em algumas etapas da jornada do cliente também. E o quarto lugar é o First Contact Resolution, que é a capacidade de você resolver o problema do cliente numa primeira chamada, num primeiro contato. Já tem algum estudo, Tomás, que vê que esses indicadores já têm uma conexão direta com lucro, com resultado, com aumento de receita? Algum estudo que já trouxe isso para o mercado e para a gente falar para o empresário a importância de trazer isso para o dia a dia da empresa, né? O quanto que você olhar para o cliente, essa jornada, essa experiência, essa satisfação, ele faz com que aumentem os números. Então, porque a gente está falando de algo intangível, né? Que é sentimento. Teve um caso até público do Bradesco, eles participaram da nossa premiação. O Bradesco ele fez uma correlação do potencial de expansão de receita com o avanço do NPS, né? Então, um ponto a mais de NPS no Bradesco representava 60 milhões de receita. Ou seja, uma maneira muito simples de correlacionar indicador de experiência com o resultado, né? Existem várias outras formas, né? Por exemplo, uma locadora de carros que a gente acompanha, parceiros, o NPS subiu de 13 para 80 em 2 anos, ou seja, um NPS baixo. O NPS vai de menos 100 a 100. O NPS deles estava 13, foi para 80. A taxa de renovação de contrato era 50% e foi para 93%. Então, ou seja, a evolução da experiência garantiu uma renovação de contrato muito melhor. Cada empresa tem a sua forma de correlacionar os seus indicadores, até porque a jornada é diferente, seus indicadores econômicos são diferentes. Não dá para comparar, na verdade, uma Netflix com um hospital, são experiências diferentes. Mas o fato é que as empresas vão correlacionando isso, igual eu citei, né, do banco, igual eu citei da locadora, como uma forma de mostrar ou expansão de receita ou retenção de receita. Quando a gente fala em reputação, por exemplo, corporativa, né? Dentro da reputação corporativa, a gente tem a reputação da marca, né? Quanto que foi construído de marca ali dentro. As empresas hoje, elas cada vez mais estão investindo para a área externa na marca e na força da marca e o que ela vai trazer de volta. E isso vem muito da sua jornada de cliente, experiência do cliente. O quão fortalecido o cliente fica para gerar impacto em relação à marca, por exemplo, se a marca tiver um escândalo. Trazendo aqui um que eu adoro trazer, que é o escândalo das lojas americanas, em relação a toda a parte de fraudulenta ali de balanço que ocorreu na história. E aconteceu. A marca, ela possuía uma força, mas não tão assim uma força com o cliente. Então, vamos supor que acontecesse o mesmo escândalo com a Disney. Seria diferente? Pois é, eu acho que quanto mais clientes promotores você tem, né, ou seja, clientes engajados, leais, e claro que conhecem mais a empresa, né, de uma maneira transparente, numa gestão de crise a gente acaba ficando mais tranquilo, né, em relação, ou seja, o dano ele tende a ser muito menor, né. Em todos os momentos existem crises. Eu vou trazer uma crise gravíssima que aconteceu na Disney para correlacionar a sua hipótese. Há alguns anos, uma criança estava no hotel 5 estrelas da Disney, o resort Grand Floridian, que fica em frente ao Magic Kingdom. E é uma prainha, uma criança, não sei se você lembra desse caso, uma criança foi mordida por um jacaré. Lembro. Foi capturada e ela faleceu, né? Desde a década de 70, quando existia a Disney, nunca aconteceu esse incidente, né? E, poxa, foi uma extrema fatalidade, né? E imagina só, dentro de um hotel, assim, enfim, um hotel qualquer que fosse da Disney, né? Seu filho vai para lá, Disney referência em experiência, referência em segurança, pilar número 1 de qualidade da Disney é segurança. E aconteceu isso, né? Então, houve uma crise para ser gerenciada.
a forma como a empresa vai lidar com a crise que é a grande questão, né? Não é, enfim, ela tem uma construção de marca extremamente forte, né? Não vamos nem, Não vamos nem entrar nem nesse entrar nesse mérito. assunto, né? Mas ela conseguiu, ou seja, respeitando os valores, os comportamentos desejados, né? Inclusive sobre a gestão do plano de crise, ela conseguiu reverter, enfim, esse incidente, né? Lamentando junto com o cliente, os clientes, né? Essa situação e acabou enfim, não teve nenhuma prejudicialidade aos seus resultados econômicos, nada disso. E tem um caso interessante, né, uma passagem do Bob Iger, que era o presidente na época, até ele voltou, que no dia que aconteceu essa fatalidade, foi o dia de lançamento do maior investimento da história da Disney, que era a Disney Xangai, na China, que hoje, inclusive, representa 3 vezes mais que a Disney Orlando em termos de volume. E no dia que aconteceu isso, ou seja, eram os extremos, né? Você tem uma das maiores crises da Disney, que é, enfim, a fatalidade que aconteceu, e do outro lado, um momento de comemoração. E, enfim, ele quebrou os protocolos jurídicos que a Disney tinha para esse tipo de situação, e ele ligou para a família. Os diretores jurídicos não queriam que ele ligasse, ele ligou para a família que aconteceu essa fatalidade, exatamente trazendo esse senso de centralidade do cliente e apoio, né? Depois, enfim, nos Estados Unidos tem um processo judicial, pode ser confidencial, aí eles fizeram um acordo e nunca mais falou isso. É incrível, né, como, por mais que a gente sabia dessa história, não é uma história que fica tão marcada assim, a gente tem que puxar, né, tem marcas que marcam mais em relação a situações que acontecem, né, com o cliente, do que outras. Acho que vem muito da construção de tudo que ela faz, que é exatamente o que você falou, nunca tinha acontecido na história da Disney, né. Os valores são muito fortes, né, e isso enseja nos comportamentos desejados até dos clientes. Os princípios de qualidade da Disney são qualidade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, cordialidade. Em terceiro lugar, show de encantamento. Quarto lugar, eficiência. A eficiência é no aspecto econômico. Em quinto lugar, inclusão, que é um princípio novo que eles adicionaram. Ou seja, eles são ordenados de maneira hierárquica. Primeiro, segurança. Então, se eu tiver que não ser cordial, que é o segundo, para garantir a segurança, eu posso fazer. Então, essa arquitetura de princípios, de uma maneira hierárquica, ela guia os comportamentos. Então, mesmo que aconteça algo inédito, você consegue muito bem racionalizar o seu comportamento como cast member, né, lá da Disney, como colaborador, porque os princípios são muito claros, né? Claros e fáceis, né, fica ali na mente do colaborador para entender como que ele tem que agir. Exatamente. Olha, muitas vezes a contabilidade é vista como setor operacional. Como ela pode ser reposicionada para atuar como um aliado estratégico na gestão do cliente e do crescimento empresarial? Legal. Eu acho que a maneira mais evidente de fazer isso é exatamente correlacionando os aspectos financeiros, né, da companhia com o que pode estar sendo uma causa raiz nessa cultura de lucros bons em longo prazo, né? Então, a gente olha, enfim, falando, né, dos aspectos financeiros, né, os grandes números, falando dos resultados, do aspecto de gestão financeira como um todo, entender nas entrelinhas o que pode estar sendo o resultado de uma decisão errada ou então de um comportamento ruim que possa estar prejudicando na recorrência do cliente, possa estar prejudicando na redução do ticket médio, que deveria estar aumentando, possa estar replicando o que está por trás disso, né? Ou seja, por que o cliente está deixando de gastar? Por que o cliente está reduzindo a nossa receita? Por que o cliente ele não está trazendo amigos, por exemplo, né, para recomendando? Enfim, são aspectos correlacionando os KPIs financeiros com os KPIs de CX. Falando um pouco agora de pessoas, quais os desafios que as empresas que querem aderir a uma experiência do cliente, elas podem ter numa cultura organizacional?
Tem uma frase, na verdade, um termo nos Estados Unidos que chama people's person. É a pessoa do povo. É aquela pessoa que, mesmo que tenha dado uma notícia ruim, às vezes para um cliente, ela sabe conversar, sabe? Existem algumas pessoas que naturalmente são assim, outras podem ser até treinadas para que isso aconteça. Então, quando a gente fala de ter uma estrutura de gestão como um todo, entender que existem essas pessoas e que elas devem ser protagonistas nessas interlocuções com os clientes, isso acelera bastante o bom resultado, a boa percepção. E, além disso, não pode ser uma desculpa, assim. 100% das pessoas influenciam na experiência do cliente. Do presidente a quem está servindo o cafezinho. 100%. Ah, Tomás, mas eu não tenho contato diretamente com o cliente. Não, você está servindo em algum momento, nem que seja um contrato, nem que seja um planejamento tributário. Isso vai, no final do dia, isso vai influenciar na percepção do cliente, seja numa precificação de um produto que vai ter um imposto menor, por exemplo, seja numa visita que o cliente for fazer, não sei, tem qualquer ponto de contato e interação vai ter uma percepção. E todas as pessoas influenciam direta ou indiretamente na experiência do cliente. Todo mundo faz parte da experiência. Não existe um setor de experiência do cliente. Todos precisam estar para a experiência do cliente. Você acredita nisso? Sim, os setores que existem hoje, as áreas de clientes, é muito mais para organizar esse aspecto cultural que é patrocinado pelo presidente da empresa, que é aquele dado de 1 trilhão que eu disse agora da Anshan, dizendo que 1 trilhão de PIB no Brasil hoje, foco no cliente é o principal estilo de liderança, né? Mas é igual falar de área de inovação. Assim, não faz sentido, porque todo mundo tem que inovar de alguma forma, né? Eu posso até ter, enfim, uma área que estrutura essa propagação cultural, que é o que acontece hoje, né? Por exemplo, estava na Natura, um cliente nosso super especial. A gente tem várias frentes em vários países da Natura e várias marcas, enfim. E a área de experiência lá, ela tem duas possibilidades, né? Ela abraça com o presidente e eles vão junto trazer dados para retroalimentar as outras áreas, o diretor financeiro, como é que sua área influencia na experiência do cliente? Pô, os clientes estão recebendo boleto atrasado, o Pix não está caindo, não sei o que lá, o sistema não está funcionando, né? Então, ela retroalimenta as áreas específicas. Aí, nesse ponto de vista, é como se fosse um papagaio de pirata, assim, ei, aqui, ó, o cliente está reclamando disso, entendeu? E fazer as análises mais estratégicas também, né? Então, assim, olha, entender num BI, por exemplo, né, qual que é a correlação de por que as mulheres que compram Natura no Rio Grande do Norte estão reclamando sobre o produto tal, para retroalimentar uma área e, assim, o quanto que isso pode influenciar numa receita da companhia, fazendo uma correlação. E também engajar as equipes na linha de frente, né? Então, por exemplo, eu estou com uma equipe de vendas no Iguatemi JK que precisa de um treinamento sobre experiência do cliente, atendimento. Isso acontece. Tomás, se deixar, a gente vai embora aqui, mas a gente não pode deixar de finalizar, porque a gente falou de tanta companhia grande, a gente falou de Apple, Disney, Amazon, Latam, enfim, inúmeras, mas a gente ainda não falou para o pequeno empresário e a média empresa, que hoje é um dos maiores percentuais de abrangência do nosso país. Então, o que você fala para esse empresário que está em casa hoje, que está começando a investir na experiência do cliente? Qual seria o primeiro passo para ele? Ou se existe uma fórmula mágica para ele estar startando essa experiência do cliente no negócio dele? Quando a gente vai falar de experiência do cliente para pequenos negócios, né, eu sempre mostro uma loja da Tiffany Flagship em Nova York. Tem uma loja linda agora, foi recém-inaugurada da Tiffany, a Flagship, né, a loja principal, a loja modelo. E eu falo assim, o que você pode aprender com essa loja aqui, que é uma loja fabulosa, né? Aí a maioria das pessoas não sabe, né? Mas na verdade, na gestão lá da Tiffany, todo dia que a gerente vai abrir a loja, ela tem que fazer um checklist de mais de 70 itens para garantir que a loja esteja impecável.
Isso se reflete até na cultura do próprio Jeff Bezos da Amazon, que fala a cultura do dia 1, né? Todo dia tem que ser o dia da inauguração da sua empresa. Na inauguração, você não prepara a empresa de forma impecável, tudo limpinho, bonitinho, ela está pronta para abrir, né? Então, a cultura do dia 1, né, e a cultura do checklist de eficiência operacional da Tiffany, ela é o que ajuda o pequeno empresário a ter sucesso. Então, no caso da Tiffany, ela tem que ver a temperatura do banheiro, a temperatura da loja, ela tem que ver se o cachecol do manobrista está adequado, se a maquiagem das vendedoras está adequada, ela tem que ver se ela tem uns sensores que você vê o olfato, ela tem que testar as torneiras, ela tem que ligar o sistema de pagamento, ela tem que simular uma compra para ver se vai funcionar, porque na hora que a cliente chegar lá, tapete vermelho, não pode, tapete azul Tiffany, né? Uhum. Não pode falhar, né? Então, da mesma forma, o pequeno empresário, ele tem que começar pela eficiência operacional. Não precisa, na verdade, ser 70 itens. Começa com 5, 10. O banheiro tem que estar limpo da sua empresa. O banheiro fala muito sobre a empresa. O banheiro tem que estar limpo. A estrutura tem que estar funcionando, estrutura física e tecnológica. Então, por exemplo, uma lâmpada queimada, quem falava isso era o Walt Disney. O cliente sabe que o uniforme está sujo, o cliente vê que a lâmpada está queimada, que o chão não está limpo. Tudo isso, atenção aos detalhes. Então, para focar na eficiência operacional, combata os aborrecimentos diários da infraestrutura física e infraestrutura tecnológica. Seu principal vendedor tem um computador lento, que não funciona. Imagina só o quanto que ele está perdendo performance por não entregar uma eficiência operacional. Então, foca num checklist mínimo para que você tenha a segurança que todos os dias será o dia 1 da sua empresa, o dia da inauguração. Então, na hora que o cliente entrar lá, tem que estar tudo muito bonitinho e garantir que tenha eficiência operacional. A consequência disso será uma boa percepção. Se você tem uma loja, por exemplo, falando de varejo físico, se você tem uma loja que tem a eficiência operacional, está impecável, com checklist operacional diário de 5, 10 itens, e a maioria do lado não vai ter. A diferença é imediata, é discrepante. Nossa, serviu para todo mundo, não só para o pequeno e para o médio agora. Tomás, muito obrigado por esse encantamento que foi o Entre Linhas e Números de hoje. Obrigada pela sua participação, obrigada por aceitar o convite. Obrigada por ter vindo aqui conhecer também a empresa, ter esse bate-papo comigo. E acho que vai ajudar muitos empresários aí. E ficamos no próximo Entre Linhas e Números. Um beijo, tchau, tchau.